Boa noite a todos, meus prezados irmãos, que a paz do Divino Mestre envolva todos nós nesse instante, quando nos reunimos para refletir sobre uma das mais belas expressões da caridade cristã, o atendimento fraterno nas casas espíritas. Estamos vivendo a 40ª semana espírita da Aliança Fraterna de Monte Alegre, cujo tema central, Espiritismo com Jesus e por Jesus, nos convida a redescobrir a essência do Evangelho, não apenas em palavras, mas em atitudes de acolhimento, de escuta e de verdadeira fraternidade. Nossa doutrina, que se sustenta na tríade ciência, filosofia e religião. E antes de tudo, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito do Cristo entre nós. E é nesse Espírito que fomos chamados a refletir sobre o Espiritismo e o atendimento fraterno. Uma prática que resgata a essência do cristianismo dos tempos apostólicos, tendo como referência a Casa do Caminho. Casa do Caminho, onde o amor era o alicerce de cada gesto e onde a dor alheia encontrava sempre uma palavra de consolo e orientação. No Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O atendimento fraterno é a caridade traduzida em ação. É o Evangelho que se faz vivo quando nos dispomos a ouvir sem julgar, a acolher sem exigir, a orientar com ternura e responsabilidade. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, narra com sublime riqueza de detalhes o que era feito na Casa do Caminho, a primeira igreja de Jerusalém, onde Pedro e João, com outros discípulos, acolhiam os enfermos, os desvalidos e os tristes, oferecendo-lhes não só o alimento e o remédio, mas, sobretudo, a esperança que nasce da certeza da imortalidade. Ali, naquela humilde instituição,
o Espírito do Cristo triunfava nos corações dos deserdados da sorte, não pelo brilho das palavras, mas pelo bálsamo do amor puro e desinteressado. Esta é a essência do atendimento fraterno. Acolher como Jesus acolhia, amar como ele amava, ouvir com a paciência e a misericórdia daquele que conhece nossas dores mais íntimas. E aqui, irmãos, permitam-me lembrar as palavras do Mestre, registradas em Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. O jugo de Jesus é o amor em ação, é o convite ao serviço, é a doçura da renúncia que liberta e consola. O atendimento fraterno, à luz do espiritismo cristão, não é mero aconselhamento psicológico, tampouco é uma simples escuta solidária. É um ato de serviço espiritual, onde o amor, o esclarecimento e o consolo se unem para que o irmão que chega em busca de auxílio encontre não um tribunal, mas um lar de almas. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O atendimento fraterno é a aplicação viva dessa máxima. Emmanuel, por meio de Chico Xavier, constantemente nos alerta. O coração que ouve deve estar pronto a consolar, quanto a esclarecer. É preciso entender que quem nos procura muitas vezes vem de uma longa caminhada de sofrimento e solidão. O Espiritismo consolador prometido por Jesus, conforme anunciado no Evangelho de João, nos foi entregue para lembrar tudo quanto ele nos disse e ensinar-nos muito mais. Eis, portanto, a missão grandiosa da doutrina espírita: iluminar consciências, consolar corações, esclarecer almas, promover o encontro do homem consigo mesmo e reconduzi-lo com segurança aos braços do Pai. Através do atendimento fraterno, somos convidados a ser pontes entre a dor e a esperança, entre a ignorância e o saber, entre o sofrimento e a paz. Mas que saibamos, prezados irmãos, que o verdadeiro atendimento fraterno começa em nós. O Evangelho não pode ser transmitido com autenticidade por lábios que não oram,
por mãos que não trabalham, por corações que não amam. O Espiritismo nos chama a vivência do Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. Convido, portanto, a cada trabalhador da seara espírita aqui presente a meditar. Tenho sido instrumento de paz? Tenho acolhido como desejo ser acolhido? Tenho falado com o coração ou apenas com a mente? Sejamos todos discípulos do Cristo Consolador, servindo na casa espírita como se estivéssemos de fato no alpendre da casa do caminho, ao lado de Pedro, João e de todos os apóstolos do amor. A casa do caminho, onde também ficou estabelecida a primeira igreja de Jerusalém, após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos mundos superiores. Após a crucificação do Mestre, os 40 dias em que Jesus ainda conviveu com seus discípulos foram de capital importância ao fortalecimento da fé para que eles iniciassem sua missão. Sem ela, a Casa do Caminho, com suas atividades assistenciais, provavelmente o movimento de divulgação do Evangelho, começado ali pelos apóstolos, teria esmorecido. Por isso, Jesus fez questão de permanecer entre eles por mais 40 dias antes de sua partida. Muitos se aproximavam da igreja com o sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. Na casa do caminho, os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo e os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Segundo a narrativa de Emmanuel, era de ver-se como se rejubilavam na dor, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmensuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando ouviam a boa nova, compreendiam que a existência da amargura não era tudo. Os apóstolos que atendiam na casa do caminho observavam os sofredores que Jesus tanto amara e experimentavam novas forças. Quando se iniciaram as perseguições aos discípulos de Jesus em Jerusalém, que culminaram com a morte de Estevão, Simão Pedro concebeu o projeto de convidar Gamaliel para visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Relembremos esta narrativa de Emmanuel. Gamaliel recebeu o convite, aceitando-o com a generosidade que lhes ornava a velhice veneranda. Quando o sábio rabino deu entrada na casa dos apóstolos galileus
foi recebido com infinita alegria. Simão Pedro explicou-lhe as finalidades da instituição, esclarecendo-o relativamente aos feitos verificados e do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências onde se aglomeravam os mais diversos doentes. O grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe deparava nos olhos espantados. Em leitos acolhedores, via anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecer igualmente. E o diálogo se travou sem preâmbulos. Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado. Será possível que abandonasses Cesareia? Ah, sois vós, Senhor? Respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatriotas e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão tuas propriedades da Samaria? Pergunta o velho mestre, perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Decorrida a longa pausa, em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguiu. Ah, Senhor, como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas e duras provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram sem que os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens, assenhorearam-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para cúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se for um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome
experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do Vale dos Leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora angustiosa indigência. Depois de pequeno interregno em que o doente procurava conter o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou: empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde, apiedado da minha situação, me acolheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro, igualmente, estava sensibilizado. Acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao Vale dos Imundos. Ele que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava, considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente. Procurando evitar raciocínios filosóficos de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo, acrescentou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. O grande doutor da lei compreendeu o êxito da nova doutrina. Ao deparar-se com o velho amigo, consumido pela lepra e pelo abandono, teve seus olhos abertos para a realidade do amor cristão. Samônio, antes poderoso e respeitado, agora prostrado em um leito de dor, testemunhava com humildade a força regeneradora do Evangelho. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém,
triunfava do coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu, ao mesmo tempo, a discrição que se lhe impunha naquele ambiente humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Precisando prosseguir na conversa por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso: acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender. Mas daí a considerá-lo o próprio Messias, essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração dedicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Se eu tivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora, observou Samônio. Mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. A voz daquele homem, marcado de feridas roxas, no seu grave entono, parecia o clarim da verdade saindo de um monte de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tiver experiências diretas de um encontro real com o profeta nazareno,
buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. O generoso rabino sorriu e acrescentou: reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou em uma idade que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto, não estais precisando de um Salvador. O Cristo afirmava que viera para os doentes e os aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a missão do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, como registra a promessa do Mestre, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador prometido é o Espírito de verdade que volta através do Espiritismo para nos lembrar de tudo quanto Jesus disse e para nos ensinar muito mais conforme estivermos preparados para compreender. É nesse ponto que surge a missão grandiosa da doutrina espírita, não como invenção humana, mas como desdobramento da mensagem do Cristo. A doutrina espírita vem revelar a realidade da vida espiritual, a pluralidade das existências, a lei de causa e efeito, a presença constante dos espíritos amigos e benfeitores espirituais ao nosso redor. Ela nos ajuda a entender por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos e o que nos cabe fazer no mundo. O Espiritismo consola porque esclarece, consola porque liberta, consola porque nos oferece uma fé raciocinada que não teme o progresso nem a ciência, pois caminha lado a lado com a razão. Como é reconfortante saber que os laços de amor não se interrompem com a morte. Aqueles que amamos e que partiram da terra não estão distantes, estão vivos, continuam a nos amar e por meio da mediunidade da prece podemos nos comunicar, nos reencontrar, nos consolar mutuamente. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não prometeu ausência de lágrimas, mas ofereceu consolo. Não disse que evitaria-nos as dores, mas garantiu que nunca
estaríamos sozinhos. Compreendamos, então, que o verdadeiro alívio não vem da fuga da dor, mas da compreensão do seu sentido e da fé que nos fortalece para suportá-la com serenidade. Ao seguirmos o Cristo, aprendemos a caminhar com mais leveza, porque já não estamos presos ao desespero, à revolta, mas sim impulsionados pela esperança e pelo amor. E é por isso que o Espiritismo não veio apagar o Evangelho, mas sim fazer com que ele brilhe mais intensamente no íntimo das consciências. Não é uma nova religião, mas a própria reviviscência do cristianismo em sua pureza original. O Cristo continua nos chamando agora, com auxílio da razão esclarecida, para que aprendamos a amar com entendimento e a sofrer com propósito. Quantos de nós já experimentamos esse consolo silencioso que vem após uma prece sincera, após um passe acolhedor, após um estudo edificante? Quantas vezes saímos de uma reunião doutrinária como esta que estamos participando com o coração mais leve, ainda que os problemas exteriores permaneçam? Esse é o verdadeiro alívio prometido por Jesus. Não a supressão da luta, mas a renovação interior, que nos permite enfrentá-la com outro ânimo. E como é importante termos esta visão espiritual da existência. Allan Kardec também nos esclarece que todos os sofrimentos, sejam eles físicos, emocionais, morais ou espirituais, encontram alívio quando compreendidos à luz da fé no futuro e a confiança na justiça divina. Aquele que crê num Deus justo e bom e aceita a vida como etapa de crescimento espiritual, consegue viver a dor com sentido e não como castigo. Ao contrário, quem não espera nada além da morte, ou duvida da existência espiritual, vê-se esmagado pelas aflições do mundo sem perspectiva de consolo. Assim, compreendemos porque Jesus nos convida. Vinde a mim. Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, nos recorda as seguintes palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus pronunciou estas palavras a um povo oprimido por tributos, doenças, exclusão social e pelas doutrinas legalistas dos fariseus, que tornavam a religiosidade um peso. Na antiguidade, jugo representava a obrigação imposta por uma autoridade, ou figuradamente, uma canga que unia dois bois. Representava, pois, submissão. Jesus, porém, ressignifica esse conceito. Seu jugo não oprime, mas liberta. Não pesa, orienta. É a lei moral divina traduzida no amor e na caridade. Aceitar o jugo de Jesus é aceitar caminhar com Ele. E, sobretudo, como Ele, aceitar com mansidão, perdão, bondade e serviço ao próximo as provações desta vida.
Por isso, se buscamos Jesus para aliviar o nosso fardo, aceitemos também o remédio que Ele nos oferece. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Com Jesus, o reino de Deus é uma realidade íntima, nascida de um relacionamento amoroso consigo mesmo, que se estende ao próximo. Ele nos convida a sair do mundo do desamor e construir no interior o verdadeiro céu, esse que floresce no coração. Com Jesus, toda cura é acessível, toda luz é alcançável. Ao abraçarmos a lei divina, descobrimos que não estamos sós. O sofrimento permanece, mas o coração se fortalece. Kardec nos lembra: quem compreende a dor como educação, transforma o fardo em degrau. O Espiritismo não cria nova moral, mas revivesse a moral do Cristo com base na razão e na fé. O Consolador prometido vem nos ensinar todas as coisas e relembrar os ensinos do Cristo. Ele responde às perguntas mais profundas e difíceis. Por que sofremos? Por que há tanta desigualdade? Para onde vamos após a morte? A doutrina espírita explica que estamos em constante evolução, que nenhuma dor em vão. Quando isso é compreendido, o fardo se torna leve. O jugo é leve porque nos revela um Deus de misericórdia e não de castigos eternos. O Cristo exige de nós não sacrifícios vazios, mas vivência da caridade, paciência nas provas e fé ativa. Perguntamos então, como viver esse jugo no nosso cotidiano? E a resposta é muito clara. É cultivando a paciência, praticando bondade, guardando o silêncio, ajudando mesmo, estando sofrendo, vivendo com mansidão e humildade e perdoando sempre. Não é fácil, e Jesus sabe disso. Por isso, caminha conosco, oferecendo amparo através da oração e da fé. Atentai para as suas palavras, agora compreendidas com nova luz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus queridos irmãos, aprofundando ainda mais esta reflexão, pensemos por um instante sobre o papel do sofrimento na educação da alma. Quantas vezes, ao olharmos para trás, percebemos que foram justamente as horas mais difíceis que nos ensinaram as lições mais valiosas. A dor nos obriga a parar, a refletir, a revisar caminhos. E quando acolhida com humildade, torna-se instrumento de lapidação interior. É claro que ninguém deseja sofrer, e nem o Evangelho nos convida à dor pelo sofrimento em si. O que Jesus propõe é que transformemos o sofrimento inevitável em oportunidade de elevação. O jugo é leve, não porque nos isenta do esforço, mas porque passa a ser carregado com consciência e fé. Aqui é importante destacar a diferença entre um consolo passivo e um consolo ativo. O consolo passivo
é aquele que apenas nos acalma momentaneamente, mas não nos transforma. O consolo ativo, como que o Cristo oferece, nos eleva, nos fortalece, nos inspira a mudar. Ele não enxuga apenas nossas lágrimas, ele nos convida a caminhar. Por isso, quando ele nos diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não é uma promessa de facilidades, mas um modelo de superação. O Mestre não venceu o mundo pela força, mas pela mansidão. Não triunfou pelo poder, mas pelo amor. E é essa força silenciosa que ele nos propõe imitar. O Espiritismo, como Consolador prometido, amplia ainda mais essa visão que nos ensina sobre o amparo constante dos bons espíritos. Não estamos sós. Cada prece silenciosa encontra eco no mundo espiritual. Cada esforço de renovação atrai a presença de benfeitores espirituais que nos fortalecem em silêncio. A influência espiritual é uma realidade viva. Muitas vezes, em momentos de dor, sentimos uma paz inesperada, uma ideia reconfortante, uma esperança que renasce sem explicação. São nossos amigos espirituais, inspirados pelo Cristo, que nos sustentam nos bastidores da existência. Essas influências sutis são parte do jugo leve. Não eliminam a prova, mas suavizam a marcha. Quando abrimos a mente e o coração para essa realidade, a vida adquire novo sentido. As dificuldades permanecem, mas não nos paralisam mais. O cansaço chega, mas não nos consome. Porque não estamos mais sozinhos. Portanto, meus irmãos, que cada um de nós possa fazer um exame de consciência. Em que ponto da caminhada tenho resistido ao jugo leve do Cristo? Tenho me entregado ao desânimo ou buscado forças na fé? Tenho aceitado a lição que a dor ensina ou apenas me revoltado contra ela? Que possamos todos dizer com humildade e confiança: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua vontade. Quero tomar teu jugo sobre meus ombros e aprender contigo, porque só em ti minha alma encontrará descanso verdadeiro. Com Cristo, nenhuma alma está sozinha e nenhum fardo é insuportável. Quando compreendemos que a Terra é uma escola e que cada encarnação é uma oportunidade bendita de crescimento, nossas dores se tornam mais suportáveis. Passamos a enxergar os outros com mais compaixão, pois sabemos que cada ser humano carrega também suas próprias lutas, suas provas invisíveis aos olhos. A brandura e a humildade de coração recomendadas por Jesus não são virtudes frágeis, mas potências morais. O homem brando não é indiferente, é aquele que compreende sem julgar, que acolhe sem impor. O humilde não se submete ao erro, mas se liberta da vaidade
e reconhece serenamente o seu lugar no mundo diante de Deus. Essas virtudes, tão distantes da realidade humana coletiva, são, no entanto, as bases do mundo novo que Jesus nos convida a construir. O reino de Deus que começa dentro de nós. É por isso que ele nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, se buscamos consolo, busquemos também compreensão. Se buscamos alívio, busquemos também renovação. Porque o consolo verdadeiro não está apenas nas palavras que acalmam, mas na transformação que liberta. E lembremos-nos, o Cristo não está ausente. Ele está presente nos gestos simples, na mão que ampara, no silêncio que respeita, na palavra que orienta. Ele está em cada lar onde o Evangelho é vivido, em cada centro espírita, onde a caridade se faz presente, em cada alma que escolhe amar, em vez de ferir. E finalizando, deixemos ecoar em nossos corações esse chamado do Cristo Consolador. Vinde a mim. Este é o chamado que atravessa os séculos. Que cada um de nós possa responder com sinceridade, com entrega, com confiança. Tomemos sobre nós o seu jugo, o jugo do perdão, da caridade, da paciência, do amor ao próximo. E com isso, sentiremos ainda hoje o alívio prometido por Jesus. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo verdadeiramente leve. E para finalizar, roguemos juntos: Senhor Jesus, amigo e mestre, que nos chamaste à seara do bem para servir e amar, ensina-nos a ser instrumentos da tua paz, que nossos ouvidos saibam ouvir as dores do próximo, que nossas mãos saibam acolher com carinho, que nossos corações saibam consolar com a luz da tua verdade. Fortalece-nos, Senhor, na tarefa do atendimento fraterno, para que cada alma que nos busque encontre em nós um reflexo da tua infinita misericórdia. Que a casa espírita seja hoje e sempre um santuário de luz e amor, onde os aflitos encontrem consolo, os ignorantes encontrem o saber, e que todos nós encontremos a verdadeira paz que nasce do serviço desinteressado. Que assim seja. Ave Cristo.